Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas. E no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto bem legal, que é sobre o destructuring, ou a desestruturação no JavaScript. Não sei se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo, mas eu acredito que talvez você já tenha utilizado essa sintaxe, mas não sabia que estava relacionado a esse tipo de conceito. Então, nesse vídeo a gente vai tentar desmistificar o que é isso, de forma bem clara e objetiva. Eu botei nesse um comentário aqui, né? Que fala justamente sobre o que é a desestruturação, né? Basicamente, com ela a gente consegue extrair dados de arrays ou objetos e a gente consegue gerar variáveis distintas para esses dados. E é muito interessante, né, que assim, a desestruturação ela foi inserida no ECMAScript 6 e essa versão do ECMA foi muito importante porque trouxe, por exemplo, das declarações com estilete, teve as melhorias também com relação aos módulos no JavaScript, que era uma dor de cabeça, né, antes de 2015. Então, a desestruturação foi uma das funcionalidades que foram adicionadas à linguagem. E cá entre nós é algo muito legal. Então, a gente sabe que os tipos de dados, as estruturas de dados mais convencionais em uma linguagem é array e objetos. E para efeito de estudo, eu criei esse objeto chamado information. Ele é um objeto adicional, ele sempre tem chave e valor, né? Então, se você fosse acessar algum atributo algum dado que tivesse nesse objeto, eu acredito que você iria fazer dessa forma aqui, não é isso? Ia sempre criar uma variável e ia dizer, eu quero acessar de informations, quero acessar o username. De job, eu quero acessar o informations.job. E assim sucessivamente. É, Dessa forma, é tranquila, né? A gente consegue realmente acessar dessa forma, né? Esses dados. Então, se eu for executar aqui, ó, eu vou ter Lucas, programador, Brasil. Ele deu um erro aqui porque ele fica com cache, mas agora ele está sem cache. Então eu consigo agora ter Lucas, programador 23 e Brasil, certo? Que é justamente os dados que estão aqui. É, Porém, com a desestruturação, a gente consegue economizar muitas linhas, o que é bem interessante. Por exemplo, eu vou comentar aqui, só para ficar mais fácil e a gente manter a visualização dessas variáveis, né? Vamos lá. Com a desestruturação, eu vou criar as variáveis com a declaração const. E eu preciso dessa sintaxe. Eu vou criar as chaves, preciso colocar um igual, e eu quero dizer que de informations eu vou extrair alguma coisa. Vou extrair alguns dados. E eu vou extrair o username, e o Tab9 já está completando aqui para mim, né? E eu vou pegar o username, job, age e country, que eram justamente as variáveis que a gente estava acessando aqui em cima, né? Percebe que se eu rodar esse código, eu vou ter exatamente o mesmo resultado que eu tinha anteriormente quando eu fiz dessa forma aqui. O interessante é que agora ficou bem mais claro e objetivo e eu economizei três linhas, vamos dizer assim, né? Consegui fazer o que eu estava fazendo antes em uma só. Isso é bem legal. É, Uma coisa que é bem interessante é que aqui no objeto de information eu tenho a chave hobbies, né? E hobbies é um outro objeto. Então, se eu quisesse, por exemplo, acessar somente o dado de code, eu poderia fazer dessa forma, hobbies, e eu quero acessar code. Automaticamente ele vai criar uma variável com o nome code. Então, se eu colocar no console aqui, ó, o que vai vir aqui de code, você vai ver que ele vai ter exatamente, cadê? Exatamente 60%. Então, que é justamente o valor que está aqui no objeto. 60% para code. Isso é muito legal. Outra coisa também é que se eu quisesse renomear username para um outro nome, como é que eu faria? Muito simples. Você pode fazer dessa forma. Eu quero que username seja username, eu vou colocar update. Então agora, para eu acessar o valor que está em username, eu tenho que colocar username update. Então se eu rodar esse código, eu vou ter exatamente o mesmo resultado e vai ter Lucas aqui. Isso é bem legal. Eu acabei de renomear a variável, né, que a gente estava acessando como username, a gente colocou username update. Então, essa aqui é a desestruturação em objetos. Eu separei aqui também um exemplo para a gente utilizar em arrays. Se eu, por exemplo, quisesse criar uma variável para cada elemento no array, com a desestruturação eu poderia criar muito bem assim, one e two, por exemplo, two e eu vou colocar aqui, three.
e eu quero extrair de clubes. Então, o meu array clubes, né? Ele tem Liverpool, Real Madrid e Milan. Coisa interessante é que na posição 0 está Liverpool, posição 1 está Real Madrid, na posição 2, Milan, porque o array começa de 0 e aí ele vai seguindo. Então, se eu der um console nisso aqui, em 1, 2 e 3, você vai perceber que eu tenho exatamente acessando agora esses dados de forma individual, e o que é bem interessante. Eita, tá difícil escrever aqui, viu, pessoal? Então, agora eu tenho Liverpool, Real Madrid e Milan. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é o seguinte. Vamos supor que eu quisesse ignorar algum elemento aqui no meu array. Poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Tiro, vou colocar só a vírgula. Então, two agora não existe mais. Eu tenho three. Então, o one vai ter Liverpool. O, o que tiver ali dentro das vírgulas não vai ter nada. Então, eu não vou computar nada. Então, eu estou ignorando, basicamente, Real Madrid. E em three eu continuo tendo Milan, certo? Isso é bem legal. Uma coisa também que eu queria mostrar para vocês é que a gente consegue também atribuir o resultado de uma função utilizando esse tipo de sintaxe. Então, eu vou dizer que eu tenho uma função aqui, uma fn array, e ela retorna para a gente, ela retorna um array que vai ter 2 e 4, certo? Então, aqui embaixo, eu vou acessar o que foi retornado. Então, vamos supor que eu quero acessar console.log, e eu vou passar aqui para a gente poder ver isso aqui melhor. Eu vou chamar o fnArray e eu vou atribuir o resultado de fnArray para cá. Ó. Vou criar uma constante chamado num1 e num2. E eu vou atribuir o resultado dessa função para o num1 e num2. Percebe que se eu executar aqui num1 e num2, eu vou ter exatamente o valor 2 e 4, que é o que está sendo retornado aqui na função. Na posição 0 ele está retornando 2. Então esse 2 vai ser atribuído para num1, que é justamente a posição 0 nessas variáveis que eu estou criando. Então eu estou atribuindo o resultado da função fnArray para essas, e já estou criando a variável para elas, né? Então eu pego o que foi retornado aqui e já vou atribuindo no array, no caso das variáveis que eu criei. Então se eu quisesse, por exemplo, inverter, eu vou querer que tipo num2 agora seja 2 e num1 seja 4. Eu consigo fazer isso. Então agora num1, ele está sendo 4, está na posição 1 do array, e num2 está sendo 2, está na posição 0 do array. E isso é bem legal. Uma coisa também legal é que a gente pode atribuir resultado padrão, caso a gente queira. Porque é natural que a gente queira atribuir um resultado padrão, né? Vamos supor que a gente tem lá o array de clubes, né? E a gente está extraindo aqui, ó. Vamos supor que para o for, eu quero atribuir que o for vai ser Barcelona. Então agora eu tenho um valor padrão para a variável for. Então eu consigo gerar aqui, ó. Se eu botar para computar esse for, ele vai sair exatamente Barcelona, porque agora tem um valor padrão para for. Se eu não informasse nenhum valor padrão, ele ia dar problema, ia dar como undefined, porque aqui eu tenho Liverpool, Real Madrid e Milan, mas na posição 3 do array, no caso 0, 1, 2, 3, eu não tenho nada. Então ele vai dar problema, a não ser que eu tivesse colocado o Barcelona aqui. Aí eu já resolvi o problema e agora eu teria Liverpool, Milan e Barcelona. Ele computou esses três aqui, né? Porque a gente está ignorando o Real Madrid, não é isso? Então ele computou exatamente Liverpool, Milan e Barcelona. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu posso futuramente trazer um vídeo mais explicativo, onde a gente pode mergulhar mais fundo nesse tipo de conceito. Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Se eu falei alguma coisa errada ou se faltou algo, podem comentar, né? E sugerir melhorias e sugestões. E é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção, se você assistiu até aqui. Vejo vocês numa próxima. Valeu, muito obrigado e até mais.